Paixão, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos com o vídeo de hoje fechando os grandes temas tratados no livro de Provérbios. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Antes de nós iniciarmos, aquela lembrança, aquele lembrete. Não deixa de se inscrever no canal, não deixa de dar o seu like, pode compartilhar à vontade os links, pode sem problema nenhum, seja um semeador da palavra. Se o seu like estiver lá, se o seu compartilhamento estiver lá, se você estiver inscrito no canal, nós temos mais chance de disseminarmos a palavra de Deus. Então, fique bastante à vontade para fazer isso. Vamos então ao nosso vídeo? Hoje nós vamos falar sobre vida e morte. Então, separei aqui um e outro. Esse tema de vida e morte é muito comum, nós vamos repetir muitas vezes isso, e o amado também já viu que em muitas das passagens dos vídeos anteriores que nós vimos, aparece essa questão de vida e de morte. Vida e morte são ensinamentos que estão relacionados com a conduta do indivíduo. Vida com a conduta correta, acompanhada de todas as outras bênçãos, e morte relacionada com um mau comportamento, com um comportamento errado, com um comportamento desviado. Então, tanto a vida está ligada a essa conduta correta e todas as bênçãos que vêm prolongar os dias da pessoa. O mal vai encurtar a vida. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da sua vida. Em alguns casos, nós podemos entender também que esta vida, esta morte, esteja relacionada a uma forma qualitativa, né? Porque mesmo estando fisicamente vivos, ainda pode ter uma vida de tão baixa qualidade que ela pode ser comparada a uma morte em vida. Então, alguns autores entendem isso. A vida vai ser observada aqui em vários aspectos. Seu aspecto material, social, no seu aspecto pessoal, psicológico, no seu aspecto moral, no seu aspecto espiritual. Então, vejamos lá. No seu aspecto material e social, ele diz respeito a uma prosperidade, diz respeito a um aproveitamento que o indivíduo tem da sua vida física, ou seja, ele está desfrutando em harmonia, em felicidade, em prosperidade com a família. O que agir com avareza perturba a sua casa, mas o que odeia presentes viverá. No semblante iluminado do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem de chuva serôdia. Alguns autores também enxergam em algumas passagens uma aplicação de vida não material, não social, mas pessoal, psicológica. Então, está refletindo aqui um comportamento da pessoa, uma vitalidade da pessoa. E aí nós estamos falando de alma. Veja lá, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Também existe uma terceira forma
de se observar, de se encarar a vida, né, que é trazida aqui em Provérbios. Esta vida é a vida moral ou espiritual, e ela reflete agora uma comunhão com Deus, né? E é interessante que a gente coloque isso porque a palavra diz que se é vida, ele está refletindo comunhão com Deus. O inverso de vida em comunhão é pecado. Vida impiedosa, ou ainda alguns entendem que é a própria sabedoria. Então, veja lá, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. A obra do justo conduz à vida e o fruto do perverso ao pecado. Também diz respeito a um relacionamento, a um entendimento que diz, que tem relação, que está ligado à justiça e ao amor. Veja lá, o que segue a justiça e a benevolência achará a vida, a justiça e a honra. O temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. A vida aqui, ela é vista mais do que a pura existência. A vida aqui é algo que vai além do que nós possamos mensurar aqui e agora. Ela é vista aqui como a árvore da vida, como a fonte da vida. E isso é importante. Por exemplo, ele diz assim: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Amados, aqui nós temos uma questão muitíssimo interessante. Se o amado lembra, no jardim do Éden existiam, no centro, no meio do jardim, existiam duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O Senhor proibiu Adão e Eva de tomarem do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento. E eles, em pecado, eles acabam tomando deste fruto. O que aconteceu aqui? Deus expulsa do jardim Adão e Eva e ele coloca sentinelas em volta da árvore da vida. É essa expressão que é usada lá em Gênesis, é usada aqui também. Então, olha lá, agora ele está dizendo onde está a árvore da vida. Ele está dizendo como você tem acesso à árvore da vida. Adão e Eva estavam impedidos, mas agora Deus nos mostra um caminho, Deus nos mostra a forma de nos achegarmos à vida. E então a vida aqui como árvore da vida, né? Em verdade aqui o que ele está falando é de sabedoria como árvore da vida, fonte de vida, que são fontes de renovação temporal, fontes de renovação também moral para nós, espiritual e moral. Além disso, elas simbolizam também bênção que estão vinculadas, elas dependem de um relacionamento com Deus, de um relacionamento correto com Deus. Como isso? Sabedoria, entendimento, temor e ensino sábio. Tudo isso, sabedoria, entendimento, temor e ensino sábio, nos conduzem a um relacionamento correto com Deus. Que relacionamento? Um relacionamento de comunhão com Deus. E então virá vida. É árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a
retém. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. Os dois versículos são praticamente iguais. Então, este caminho é um caminho de vida. É um caminho que leva a uma vida correta, a uma vida verdadeira. Internamente, ela vai nos conduzir cada vez mais próximos de Deus, cada vez mais em comunhão com Deus. Alguns autores entendem aqui, alguns estudiosos entendem aqui, que ele está falando de eternidade. Então vejamos, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A hora do dia em que o sol está a pino, onde o sol está mais forte. Morrendo o homem perverso, perece a sua esperança e acaba-se a expectação de riquezas. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não a morte. Pela sua própria malícia é lançado fora o perverso, mas o justo, até na morte, se mantém confiante. A história nos mostrou a verdade deste último versículo aqui. E aí nós chegamos à questão da morte. Fala da morte? A gente viu que tem vários versículos falando da morte. A palavra morte é apresentada para nós no livro de Provérbios, usando algumas expressões. Nós traduzimos todas essas expressões como morte. Então, ora, a palavra fala em Seol ou Sheol, que quer dizer, em verdade, sepultura, que é a morte propriamente dita. Alguns entendem que seja o pós-morte, mas aqui nós não tínhamos. Quando o livro de sabedoria, né, o livro de Provérbios foi escrito, nós não tínhamos esta ideia ainda, a gente não tinha essa ideia de pós-morte. Isso veio um pouquinho depois, na evolução das coisas. Fala também de Abaddon, que também é traduzido como morte, mas que quer dizer destruição no sentido de matar, acabar, destruir tudo. Pode se referir a abismo e às vezes tem uma palavra que é dita Refaim. Refaim quer dizer sombras. Todas elas podem ter um sentido muito limitado, muito firme, que quer dizer morte. Morte física, morte literal. Em alguns casos, nós vamos ver que a tradução não nos leva a entender uma morte literal, mas uma morte em vida, no sentido de que eu tenho uma vida com uma qualidade tão baixa, com uma circunstância tão ruim, que ela só pode ser comparada com a morte. Morte é um domínio inteiro. Morte é uma coisa só, é uma coisa complexa, mas uma coisa inteira. Ela não vem partida, ela não vem em partes. Ela está, em verdade, conflitando, antagonizando, contrapondo com a vida. Ela é um evento único, um evento físico, mas também pode ser, e é aí que alguns autores entendem, ela também pode ser tudo aquilo que diga respeito a uma má vida, a uma vida ruim. E, portanto, morte não é o fim, não é morreu, pronto, acabou. Não, às vezes é uma morte em vida, uma morte que vai se prolongando com uma qualidade absurdamente ruim. A morte,
ela vai se mostrar, ela aparece de várias formas. Aqui na palavra, em Provérbios, ela vem se mostrando, ora sob a forma de doença, ora sob a forma de calamidade, ora sob a forma de pecado, porque o salário do pecado é a morte, ou ora como a morte física, sim. Amém, amados? Bons estudos.